Boa noite, me chamo José e sou pai do Francisco do relato anterior. Tenho 81 anos e é meu filho quem está escrevendo para você. Bem, ainda tenho minha memória muito boa e lembro de muitas histórias de quando eu era rapaz, pois tive vários encontros com coisas sobrenaturais, inclusive com lobisomens. E hoje vou lhes contar um de meus relatos. Eu nasci em Barroquinha, que fica no Ceará, e trabalho desde os 7 anos de idade. Nunca estudei, pois meu pai não deixava, mas sei trabalhar, e quem é da minha época vai entender. Saí de casa quando completei 18 anos, jovem, porém muito experiente com a vida, e fui procurar trabalho no Maranhão. Trabalhei lá por alguns anos e depois voltei para Barroquinha. O ano era 1965. Eu já tinha meus 23 anos e comecei a trabalhar para mim mesmo. Aluguei uns 5 jumentos e comprei várias sacas de farinha, feijão, milho e arroz. Dividi as sacas em cada jumento e levei para minha casa. Nessa época não existia luz elétrica e nem asfalto. Era tudo na terra e cascalho. Bem, quando cheguei em casa, logo me preparei para levar as coisas para vender na outra cidade, chamada Chaval, que fica próxima à Barroquinha. Eu saía de casa sempre às 1 da manhã para chegar em Chaval no amanhecer. Preparava tudo no dia anterior e seguia viagem diariamente para vender as coisas. E sempre tocava os animais para que eles não saíssem da trilha. E sempre andava com minha faca, que era para cortar as cordas das cargas, e fiz esse serviço por diversas noites, e nunca tinha me deparado com nada de sobrenatural. E sempre que estava fazendo minhas feiras, as pessoas me alertavam sobre a criatura que corria pelas estradas de noite, e eu sempre falava que não tinha medo. Meu pai também chegou a me alertar sobre esse bicho, que corria pelas estradas, mas falei para o meu pai que não tinha medo dessas coisas, porque Deus estava sempre comigo. Além do mais, eu já tinha visto um lobisomem. Porém, numa noite, acabei me batendo com o lobisomem da estrada. Num dia, fiz as compras e preparei tudo para a viagem. E quando chegou às 1 da manhã, eu arrumei tudo e caí na estrada. Tudo estava calmo, a noite fria e a lua clara, que iluminava quase todo o caminho. Eu ia tocando os animais, e isso já devia ser umas 2 ou 2:30 da manhã. Já estava bem afastado da cidade. Foi quando ouvi o que parecia ser um uivo bem longe. Os animais começaram a ficar inquietos, então falei comigo mesmo. Deve ser aquele maldito. Puxei minha faca e continuei tocando os animais. E não existia nenhuma casa próximo. Era só uma estrada de terra branquinha com matas em volta. E de iluminação eu só tinha a lua. Foi quando, chegando quase no meio da estrada, que divide o limite entre os municípios, os animais pararam e ficaram bastante inquietos, rinchando e batendo as patas. Eu desci do jumento e fiquei agachado no meio deles, segurando minha faca na mão e olhando de um lado para o outro. Foi quando ouvi uma quebradeira de mato e vi um vulto preto pulando no meio da estrada e ficando de 4. Os olhos daquela coisa brilhavam com a luz da lua, que nem os olhos de gato. Ele veio até bem próximo dos animais e eles correram, me deixando lá sozinho. A criatura, quando me viu, ficou de pé. E foi aí que eu pude ver melhor aquela coisa. Ele tinha quase 2 metros de altura, corpo magro, com braços longos e pernas como a de cachorro. A cara daquela criatura era deformada, uma mistura de gente e porco, uma coisa horrível e indescritível. As orelhas eram grandes, os dentes eram saltados da boca, e o bicho babava muito, além de feder com um cheiro de carniça insuportável.
Eu então fiquei de pé com minha faca na mão e ficamos só nos encarando. Foi quando aquela coisa começou a dar voltas ao meu redor e eu fui acompanhando ele, me preparando para o bote daquela coisa. Ficamos assim pelo que pareceu horas. Foi quando ele deu a primeira investida contra mim e eu quase que no mesmo tempo investi contra ele, que pulou para trás rosnando como um cachorro. Já tinha ouvido muitas histórias de lobisomens e o quanto essas criaturas são traiçoeiras, porém não muito inteligentes, já que não passam de animais. Foi então que ele investiu novamente contra mim, com mais fúria do que antes, quase me derrubando no chão. Segurei minha faca com firmeza e fui para cima da criatura, que recuou com as minhas investidas, e senti a faca riscando a barriga da criatura, mas nada grave. Mas isso fez com que ele viesse com tudo para cima de mim, que no reflexo consegui me esquivar e no mesmo tempo desferi uma facada no peito direito da criatura, que esturrou e saiu cambaleando para o lado, mas não caiu e ficou me encarando com mais ódio. Foi então que eu falei: Tu não é o primeiro maldito que tenta contra minha vida não. Tu só vai me matar se eu deixar. Vai embora daqui enquanto tu ainda tem vida, seu ordinário. Aquela criatura movida pelo ódio veio para cima de mim novamente, me derrubando no chão e tentando me morder a todo custo. Eu segurava no pescoço daquela coisa com a mão e com a outra eu tentava pegar minha faca. E pegando nele senti que seus pelos eram duros como os de um cavalo. Ele tinha uma pele muito quente e melada de uma gosma que não sei o que seria. A criatura babava muito, me deixou quase todo babado, com uma baba muito fedorenta e grudenta. Foi então que consegui pegar minha faca e desferi vários golpes de faca na barriga daquela criatura, que tentou sair de cima de mim e cambaleou para o lado, dando berros misturados com gritos de dor. Me levantei do chão e fui para cima da criatura, desferindo vários golpes de faca nele, até aquela coisa cair no chão e ficar apenas abrindo a boca tentando respirar. Me sentei do outro lado da estrada bastante ofegante e acendi um cigarro e fiquei observando o corpo da criatura lá no chão, apenas abrindo a boca. E depois de fumar meu cigarro, me levantei e fui atrás dos meus animais, e segui o caminho sempre olhando para trás, pois fiquei com a impressão de que ele iria se levantar e me atacar a qualquer momento, mas felizmente aquela coisa não levantou. Andei por algumas horas até que encontrei meus animais parados na frente de uma casa. Chamei e lá de dentro vi uma luz de um lampião, e um senhor veio até a porta e perguntou quem seria. Eu me identifiquei e expliquei o que tinha acontecido. O senhor me pediu para entrar para poder tomar um café, já que estava perto do amanhecer. E quando amanheceu, fomos até o local que o bicho tinha me atacado, mas não tinha mais nada lá, só o sangue e o chão revirado da briga que tivemos. Depois dessa noite, não houve mais relatos daquela criatura pela região. Eu continuei comprando as coisas para vender em Chaval e continuei com minhas viagens de madrugada e não me deparei mais com aquela criatura. Porém, tive novos encontros com lobisomens. Mas isso fica para um próximo relato. Uma boa noite a todos e muito obrigado pelo espaço que você me deu aqui no seu canal. Boa noite. Eu me chamo Vanúzia. Atualmente moro em Fortaleza, que fica no Ceará, mas sou natural de Cariré, também situado no mesmo estado. E o relato que contarei aconteceu com a minha mãe e com minha avó há mais de 50 anos atrás. Ela sempre nos contava desse ocorrido, que nos deixava muito apavoradas, principalmente nas noites com lua cheia, já que esse caso ocorreu durante uma. Mas primeiro contarei um pequeno caso de meu esposo,
que também via um bicho desse perto de onde estava trabalhando. O meu esposo era ajudante de pedreiro e ficou de guarda em uma obra que tinha num bairro próximo do nosso. Lá ele só tinha um 38 para se defender e o andar de cima da casa que lhe servia como guarita. Nisso ele vigiou bem a obra nas primeiras noites, e depois que colocaram os portões e portas, ele ia lá somente para checar se não haviam arrombado, já que o bairro era bem perigoso, e logo depois vinha para casa dormir. Os horários em que ele ia checar as portas e portões eram às 11 da noite e também às 3 da manhã, sempre armado com seu revólver e atento com uma lanterna. Porém, uma certa noite, meu esposo não retornou para casa. Eu fiquei muito preocupada e com vontade de ir lá, saber o que tinha acontecido com ele. Mas como era uma área perigosa em que a gente morava, o melhor que fiz foi ficar em casa. E só quando estava amanhecendo que meu esposo voltou para casa. Ele estava assustado e trêmulo. Não falou uma palavra naquela manhã. Só tomou seu café e logo retornou para o trabalho, que era como ajudante de pedreiro na obra. E só meio-dia, quando voltou para almoçar, que ele nos contou do bicho que viu. Vanúzia, eu acho que vi um lobisomem. Sabe a história que sua mãe sempre nos conta? Pois é, acho que o bicho que tinha lá perto da obra era igual do que sua mãe viu. Eu já via saindo trancando os portões da obra, e quando estava na garagem para abrir o portão de saída, eu vi uma cabeça enorme do lado de fora. Como a luz do poste estava contra aquilo, ficou escuro e não deu para ver direito. Pensei até que fosse a cabeça de uma vaca pelo tamanho descomunal. Então fui me aproximando para sair da casa, mas quando cheguei perto, notei que aquela cabeça não era de vaca, me parecia mais com a de um cachorro. Assim que o bicho estranho me viu, ele se pôs de pé atrás da parede e continuou a me observar. As minhas pernas pesaram na mesma hora e demorei um tempo para me mexer. Mas assim que consegui, fui o mais rápido para dentro da obra e o bicho continuou lá fora de pé. Tranquei tudo quanto era de porta e fui para dentro de um dos quartos e lá fiquei até o dia clarear. Vanúzia, ele era muito maior do que eu. Disse o meu esposo. Ele não é de mentir e nem de ter medo, mas aquilo fez despertar algo que ele não tinha, pois depois desse ocorrido meu marido começou a pagar um amigo seu para ir lá todas as noites com ele, e foi assim até que a obra estivesse terminada. Isso foi em 1998, em Calcaia, outra cidade em que morei e que conheci o Márcio, o meu esposo. A minha mãe, que na época ainda era viva, novamente comentou do seu ocorrido, que passou junto de sua mãe. Ela nos disse: isso aconteceu há mais de 50 anos atrás. Eu só tinha 12 anos, mas já fazia trabalho que adulto faz. Nasci no interior de Cariré, que na época só tinha algumas poucas casas. Próximo da nossa tinha a da minha tia, dos meus avós e de alguns conhecidos. Era uma afastada da outra. Para se chegar na casa de cada um, era uma caminhada boa de 10 ou 20 minutos. E lá não tinha essa de moleza não. Todo mundo trabalhava duro na roça. A gente plantava milho, feijão, mandioca e melancia. Era muita fartura durante a época de inverno, mas depois que as chuvas iam embora, tudo secava e só nos restava arrumar outro meio de viver. O meu pai criava galinhas e minha mãe fazia tranças e chapéus de palha. Eu, como era a mais velha de 6 irmãos, ajudava ela todos os dias. A nossa labuta era a seguinte: o meu tio pegava as folhas de carnaúba e deixava secando no sol a tarde inteira. E lá pelas 3 ou 4 da tarde, nós íamos até a casa dele para riscar palha e fazer as coisas junto com minha tia, já que ela também fazia tranças e chapéus. E sempre antes do anoitecer a gente voltava para casa, pois a minha mãe tinha que fazer a janta de meu pai. E assim a vida ia seguindo, até aquela noite de outubro em que vimos um lobisomem. Logo de tarde atrasamos nossa ida até a casa de nossa tia.
pois meus pais haviam saído para vender os chapéus e tranças que tínhamos feito durante toda a semana. E ao chegar, minha mãe ainda foi preparar a janta de meu pai. Quando saímos de casa já estava totalmente escuro, mas mesmo assim fomos até lá, pois tínhamos que pegar as palhas e também riscar algumas outras. Na ida foi muito tranquilo. O burro que tínhamos nos levou como sempre fez. O caminho estava muito bonito, já que era uma noite de lua cheia e dava para ver bem a região. Só quem vive ou já viveu no sertão sabe como é bonito o luar de lá. Chegamos na minha tia e ficamos numa prosa boa por um tempo. Riscamos algumas palhas e colocamos tudo em cima do burro e pegamos o caminho de volta para nossa casa. E estava tudo indo bem. Eu com sono fui dormindo em cima do burro, enquanto a minha mãe guiava ele com uma vara. Mas em dado momento do caminho, o nosso burro parou e começou a relinchar sem parar. Com susto acordei atordoada e perguntei à minha mãe o que estava acontecendo. E ela só olhava lá para frente do caminho. Eu também olhei e notei alguma coisa se mexendo entre os galhos secos de uma moita. E não demorou muito, uma coisa da altura de um bezerro saiu se rastejando de lá. Aquilo estava com a cabeça abaixada, bufando e roncando. O bicho era muito grande, saiu daquela mata e foi para o outro lado da estrada, e ficou meio que esperando a gente passar. Nisso a minha mãe pegou o burro e nós começamos a voltar para a casa da minha tia, que não dava nem 3 minutos de caminhada. Da sua casa ela nos avistou voltando, e logo perguntou o que tinha acontecido. A minha mãe, muito apavorada, foi logo dizendo que tinha um lobisomem na estrada. E meu tio, quando escutou ela falando aquilo, pegou sua espingarda e foi para a estrada tentar pegar o bicho. Mas assim que ele chegou lá, o lobisomem já tinha ido embora. Com muito medo, seguimos de volta para casa pelo mesmo caminho, mas agora sob a escolta do meu tio, que não tirava o olho da mata. E só assim chegamos sã e salvas em casa. Ficamos preocupadas com a segurança de meu tio, mas como ele era um homem bruto do sertão, foi sozinho pelo caminho com sua espingarda em mãos, e não viu o bicho de jeito nenhum. Depois daquele encontro, a minha mãe nunca mais se atreveu a sair de noite de casa, e se ela fosse sair, era acompanhada de nosso pai, já que o lobisomem foi muito esperto naquele dia, pois tentou atacar 2 mulheres indefesas, e não um homem armado. A minha mãe contava esse relato pra gente quando a lua estava cheia. Nos dizia que em hipótese nenhuma uma mulher deve andar sozinha tarde da noite, já que o lobisomem ataca mais as vítimas femininas do que as masculinas, pois segundo ela, eles preferem estar na vantagem do que estar de igual para igual. Digamos que tenham preferências por presas fáceis. Bom, Deus tem a minha mãe que agora está no céu. Eu nunca vi um bicho desse e espero nunca ver na minha vida. Saudações. Eu me chamo Marcos Aurélio. Moro em um município chamado Quirinópolis, que fica no estado do Goiás. Atualmente conto com meus 56 anos de idade, mas o que contarei aqui aconteceu há mais de 30 anos. Muitos podem até não acreditar nas minhas palavras, mas quanto a isso é você quem decide. Só espero que esteja preparado para um possível ataque daquele demônio. O ano era 1989. Eu estava no meu primeiro casamento e já tinha 2 filhos. Na época não morava na cidade como atualmente. A gente vivia num pequeno interior aqui de Quirinópolis. Perto da gente moravam meus pais e meus irmãos, além de outras famílias. Ganhávamos a vida vendendo galinhas e fazendo picos em fazendas. O meu pai sempre me avisava quando tinha trabalho. Eu fui assim por um bom tempo. Até uma certa vez onde coisas estranhas aconteceram conosco. Não me lembro bem a data, mas sei que meu pai me chamou para ir trabalhar numa colheita de cana, pois ele soube que estavam precisando de peão por lá.
Como era uma fazenda longe, eu tinha que passar a semana inteira no serviço e só voltar para casa no domingo. Mas como já tinha feito isso antes, era meio que um costume. Aprontei uma mala, me despedi da mulher e segui num caminhão com meu pai e mais 2 irmãos. A fazenda devia ficar numa distância de 60 ou 80 quilômetros da onde a gente morava. E logo de longe vimos a plantação gigantesca de cana-de-açúcar. Seria um trabalho para vários meses, mas não ficamos até o fim. Junto da gente, vários outros peões chegaram para trabalhar, e todos eram desconhecidos. Hoje, pensando bem, acho que um daqueles homens era a coisa que a gente viu. Bem, meu pai, eu e meus irmãos nos arrumamos no lugar da fazenda. Um barracão que seria justamente para os trabalhadores ficar. Tinha cerca de 5 barracões como aquele, e em cada um cabia mais de 20 homens. Era difícil conhecer todo mundo, mas pegamos amizade com o Tião e o Almeida, 2 peões que já estavam trabalhando por lá há mais tempo. E foram eles que nos contaram dos eventos estranhos da fazenda. O Tião falou que pela fazenda tinha muita assombração, e que não era aconselhável andar até tarde pelas redondezas, já que um lobisomem estava aparecendo por ali. Mas ele se ateve aos relatos de assombração, que eram os mais comuns de se acontecer. Inclusive, cheguei a ver e ouvir coisas bem cabulosas. O Almeida falou que um dia acordou no meio da noite após ter um pesadelo, e assim que olhou para o teto do barracão, ele viu um homem pendurado pelo pescoço, mas que depois de alguns instantes aquilo sumiu. Relatou também dos sussurros que ele sempre ouvia antes de dormir, uma coisa que até eu presenciei. No outro dia os cavalos estavam correndo de um lado para o outro, e quando fomos ver tinha um homem de chapéu ao lado da cerca deles, mas o sujeito sumiu quando a gente foi se aproximando. Essas coisas eram as que mais aconteciam. O lobisomem só presenciei 2 vezes, e ele me deixou com muito mais medo do que todas aquelas assombrações. Como eu nunca tinha presenciado aquilo que todo mundo comentava, pedi ao Tião e o Almeida para me acordar quando ele aparecesse. E já tinha algumas semanas que estávamos ali na fazenda, e nenhum sinal do lobisomem. Até que uma certa noite fui acordado pelo Tião, que fez um sinal com a boca para eu fazer silêncio. E assim o fiz. Logo comecei a escutar, vindo de fora do barracão, um barulho que nem sei explicar com palavras. Era uma coisa como um gemido, grunhido, a junção de várias coisas em uma só. O Tião falou que era o lobisomem que estava lá fora, e que a gente ficasse quieto senão ele ia correr. E calado ficamos, só ouvindo aquela aberração lá fora. De vez em quando ouvíamos a correria dele ao redor do barracão, e empurrando as paredes como se tentasse entrar, mas fazia isso com muita destreza. Queria pegar os homens na surdina, mas que nunca chegou a conseguir. Aquela até então foi a noite mais assustadora da minha vida. Mal sabia que passaria por algo ainda pior. Já faziam alguns meses que a gente estava trabalhando naquela fazenda, e nunca mais nenhum de nós viu ou ouviu o tal lobisomem. Até uma certa vez que vi aquele demônio bem de perto. Bom, como a gente já tinha colhido muita cana, alguns lugares estavam mais vazios do que outros, e tínhamos que se deslocar de caminhão até algumas partes para colher o restante da cana, e ficamos num lugar bem distante dos barracões, tão longe que mal conseguíamos ver a fazenda, mas tínhamos como direção a única estrada que cortava a fazenda. Trabalhamos bem por muitos dias ali, e nunca ficamos sozinhos no meio do nada. Um caminhão sempre vinha pegar a cana colhida, e a gente também. Antes do sol baixar já estávamos no caminhão, exceto por aquela vez. Depois de um dia cansativo de trabalho, ficamos sentados proseando um pouco, só na espera do caminhão que nos pegava todo santo dia. Mas o tempo só ia passando, e cada vez o céu ficando mais escuro. Temendo ficar no meio do nada, eu e o pessoal começamos a andar de volta para a fazenda.
Quando a gente começou a andar, ainda era dia, mas logo a noite foi tomando de conta do lugar. E uma estrada simples em meio do canavial virou o pior filme de terror, ainda mais quando aquilo apareceu. Já estava com 10 minutos de caminhada, quando começamos a ouvir o canavial se mexendo. Logo alguém do grupo gritou: "Quem tá aí?" E então ouvi o mesmo som de gemido e grunhido daquela noite. Gelei dos pés à cabeça, mas ninguém correu porque seria pior. Aquilo ficou rodeando a gente, fazendo sons estranhos. Uma hora era que nem pessoa, e em outra, que nem um animal. Algo animalesco que nem sei explicar. E acho que por estar em um grupo grande de pessoas, aquilo não nos atacou. Só ficou de longe grunhindo e correndo. Mas o pior nem tinha acontecido. Andando todos juntos e com medo do ataque do lobisomem, íamos seguindo lentamente na estrada. Embora já tivesse um tempo que o bicho tivesse silenciado, foi quando vimos um clarão de longe, e era o fazendeiro com sua caminhonete. O farol do carro clareou aquela criatura, que estava bem na nossa frente pronto para atacar, e em total silêncio. Mas quando foi iluminado pela luz, ele correu e se embrenhou no canavial. Rapidamente subimos na caminhonete e seguimos para a fazenda. Chegando lá, contamos que o lobisomem estava na estrada e que quase nos atacou de surpresa. Mas creio que inteiro ele não sairia da briga, pois cada um de nós tinha uma foice na mão. Bom, o caminhão não foi nos pegar porque tinha dado um problema. E fizemos bem em voltar antes de esperar ele vir, pois sabe-se lá o que o lobisomem teria feito com a gente, já que estava no ponto de atacar. Eu, meu pai e meus irmãos ficamos ali por mais alguns meses, já que depois conseguimos outro emprego como servente na cidade. Algo muito melhor do que estar ali com aquele bicho. E não sei que fim se deu aos trabalhadores de lá, se o lobisomem voltou a atacar ou não. Mas sei que o bicho continuou aparecendo. Parecia até uma maldição do lugar. Hoje fico imaginando as pessoas que têm coragem de se aventurar nessas estradas sozinhos. Eu não faria, já que mesmo estando em um grupo de pessoas, tive medo de ser atacado pelo lobisomem. Agora imagine se você estiver só. Bom, coisa boa não vai ser. Obrigado, Sam, por contar o meu relato, que guardo comigo há anos e agora estou compartilhando com vocês. Boa noite. Olá, eu me chamo Cláudio, moro em Tianguá, que fica no estado do Ceará, mas não sou natural daqui, pois vim para cá alguns anos atrás, por conta de um emprego melhor que consegui aqui. Mas antes eu exercia uma outra função, lá na minha cidade natal, que era como vigia escolar, onde eu trabalhava das 6 da noite até as 6 da manhã. Foram 7 longos anos nesse meu emprego, e só saí depois que consegui um outro melhor. Pois bem, nesses 7 anos vi muita coisa sinistra nesse colégio em que eu trabalhava. Vi portas se baterem, passos nos corredores, risos de pessoas, mas disso eu não tinha medo, pois para mim aquilo tudo era do além e não tinha como me fazer mal. Mas um dia apareceu uma criatura dentro daquele colégio e que até hoje me causa pesadelos. Tudo começou em 1998, ano em que comecei a substituir meu pai no seu trabalho, que era como vigia escolar. No início eu ficava das 6 da manhã até as 6 da noite. Era bem puxado, mas pagavam bem. Fiquei alguns meses substituindo meu pai, até o diretor do colégio me ofereceu uma vaga para a noite, pois o antigo vigia tinha pedido as contas, e estavam precisando de alguém para ficar das 6 da noite até as 6 da manhã. Na mesma hora eu aceitei, pois era carteira assinada e pagavam bem. Eu era jovem
e iria ter o dinheiro só para mim. Foi então que iniciei os trabalhos por lá, e estranhei um pouco no início, pois colégios são bonitos durante o dia, e você anda por todos os lugares, mas à noite a história muda totalmente. É um silêncio total, e a escuridão da noite faz o lugar ficar bem sinistro. Essa escola em que eu trabalhava era bem grande, pois tinha ensino fundamental e médio, além de ter uma quadra bem grande. O lugar era bem no início da minha antiga cidade, perto de um matagal, onde as primeiras casas ficavam um pouco longe. E apesar de assustador o lugar do meu trabalho, todo início do mês estava lá o meu salário, e era esse o meu estímulo. Mas depois de 2 anos exercendo aquela função, eu quase desisti de trabalhar. E a causa disso foi uma criatura que parece ter saído do inferno. Era a época de quaresma. Eu estava trabalhando normalmente, e nem imaginava que ia ver aquele ser. Mas quem o viu primeiro não fui eu. Foram alguns jovens que sempre vinham jogar bola na quadra da escola. Eles vinham às 8 e só iam embora por volta das 11 horas da noite. Era costume sempre eles virem jogar. Até que numa dessas noites, aquele bicho apareceu e tudo mudou. Era por volta das 10 horas da noite, quando os rapazes desesperados vinham correndo da quadra. Na hora em que vi aquilo, já me levantei e fiquei na alerta, pois achava que fosse alguma briga. Foi quando um deles começou a falar. Cláudio, tem um bicho lá de trás da quadra. Ele veio do mato e pulou o muro, e estava em pé. Bora lá pra tu ver. Todos eles diziam isso ao mesmo tempo. Alguns disseram que era um lobisomem, mas eu achava que fosse mentira, pois eles podiam estar querendo me deixar com medo. Foi então que fui com eles onde o tal bicho tinha aparecido, mas não vi nada. Chequei os corredores e também algumas salas, mas nada daquela criatura. Porém, os rapazes continuavam a falar que viram um bicho e que ele estava de pé. Era todo peludo e bem feio. Uns juraram pela própria vida que aquilo tudo era verdade, mas ainda assim eu pensava que era mentira. E eles nem jogaram mais aquela noite e foram embora com muito medo. Então continuei lá na frente do colégio fazendo o meu serviço. E dias depois desse ocorrido, os rapazes não jogaram bola até tarde da noite e mudaram até o horário. Agora iam das 6 até as 8 da noite. Estranhei muito tudo isso, mas ainda achava que fosse mentira. E como não tinha visto aquilo, continuei despreocupado e fazendo a minha vigília. Mas em uma noite, quase me bati de frente com o macabro lobisomem. E por Deus ele não me viu. Era por volta da meia-noite. Estava no meu posto de trabalho, que era justamente o portão do colégio. Eu ficava sentado em uma cadeira na parte de dentro, e de vez em quando fazia rondas pelos corredores. E já devia estar na minha 8ª ronda da noite, quando fui esse horário para ver se estava tudo tranquilo. E como disse, esse colégio era muito grande, tinha vários corredores. Primeiro eu ia na parte que era mais perto do portão, e logo depois ia até uma parte bem distante, onde só tinham apenas 7 salas de aula, e o muro onde os rapazes viram aquele bicho pular. Depois desse muro, era somente mato. E eu estava ali, me dirigindo para lá. Foi quando ao longe vi uma coisa pular o muro, e ir correndo bem rápido lá para o outro lado, onde eu já tinha passado. Como estava escuro, achei que fosse um ladrão. Peguei meu cacetete e já fiquei na alerta. Mas aquilo não era um ladrão. E se não fosse pela minha intuição, aquilo teria me atacado. Foi então que resolvi ver primeiro se aquele sujeito estava armado, pois até então achava que fosse um ladrão. E entrei numa das salas e não tranquei a porta, pois assim que ele passasse, o derrubaria com um só golpe. E fiquei esperando ele passar pela sala.
Foi quando comecei a escutar passos pesados e assustadores, e algo como um cansaço, só que bem alto e mais medonho. E já achando aquilo muito estranho, resolvi olhar pelas entradas de ar da sala. Foi aí que vi uma coisa que até hoje me causa arrepios. Era um bicho que estava a uns 8 metros de mim, e estava de quatro, e parecia um cachorro, só que aquilo era bem maior que um, e o tempo todo cheirava o chão como se estivesse procurando algo. O fungado que aquilo fazia também era assustador. Achava que isso era o mais estranho. Foi aí que a criatura ficou de pé, sobre as duas pernas de trás. Aquilo não era normal, pois suas pernas eram muito grandes e pareciam estar quebradas. Ele era bem maior do que eu, devia ter mais de 2 metros, e o tempo todo aquilo grunhia e cheirava o ar. Foi então que ele ficou novamente de quatro, e foi até onde eu ficava sentado vigiando. Depois passou de novo por mim, e o tempo todo cheirando o ar. Ele, vendo que não tinha ninguém ali, pulou o muro, e logo foi embora. Eu rezei e agradeci a Deus por não ter me batido de frente com aquilo, pois ele estava à minha procura, já que foi diretamente onde eu ficava. E como não me achou por ali, foi embora. Eu fiquei na sala pensando no estranho bicho, e com muito medo no que iria acontecer nos outros dias, pois era a noite que eu trabalhava, e essa era a mesma hora que o bicho aparecia. Eu fiquei ali acordado até amanhecer. Saí da sala e fui lá para frente para entregar a guarda ao meu pai, que notou meu abatimento e perguntou o que tinha acontecido. E contei a ele do ocorrido, e foi então que meu pai me disse que o bicho que vi era um lobisomem, e que em época de quaresma esses bichos aparecem mesmo. O meu pai falou que iria me dar um revólver para quando eu viesse trabalhar, mas que fosse para eu me esconder sempre que o lobisomem aparecesse, já que nunca se sabe o que eles podem fazer. Então fui para casa e mal dormi aquele dia, pois só conseguia pensar naquele bicho, e em pouco tempo já tinha dado minha hora de voltar para ir trabalhar. E mesmo com medo fui. Toda noite eu me escondia nas salas, embora tivesse armado, pois para mim um simples 38 não derrubaria a coisa que vi. Escutei por várias vezes aquela respiração ofegante pelos corredores. Vi também ele passar correndo diversas vezes, mas que nunca tinha me visto. E foi desse jeito até o fim da quaresma. Depois o bicho nunca mais entrou no colégio, porém o medo e o trauma ficaram. Sempre que eu via algum barulho, eu já corria para ver o que era, ou se não me escondia logo em uma das salas. Mas aquele ser nunca mais apareceu. E agradeci a Deus por tudo. E podem me chamar de medroso por ter feito isso. Mas quando você vê um lobisomem, fica difícil pensar em reagir. Bom, eu trabalhei por mais alguns anos ali, até arrumar um emprego melhor e me mudar de cidade. Mas hoje ainda fico pensando nesse ocorrido. Fiquei por muito tempo sem contar essa história a ninguém, além do meu pai e da minha mãe, pois eles mandaram não falar, pois como aquilo só vinha atrás de mim, com certeza ele me conhecia, e não seria bom falar para as pessoas próximas que eram nas salas que eu me escondia, pois ele poderia invadir e ir direto para me atacar. Porém, eu nunca descobri quem era aquele bicho, e nem o porquê dele estar sempre vindo atrás de mim. Mas por Deus, ele desistiu daquilo e eu segui a minha vida. E se não fosse a minha intuição de entrar na sala naquela noite, eu teria me batido de frente com ele. E como só estava com um simples cacetete, com certeza ele iria tirar minha vida. Boa noite a todos. O meu nome é José. Esse relato que contarei aconteceu comigo por volta de 1920. Eu era um rapaz de mais ou menos uns 18 anos e trabalhava num abatedouro.
Nessa época era um sertão muito antigo, onde tinha uns povoados que eram muito pequenos. Eram poucas as pessoas que viviam ali. Era uma casinha aqui, outra casinha ali. Com 20 metros tinha uma casinha e com mais 50 tinha outra. E por aí vai. Um sertão como muitos conhecem. Haviam também muitas fazendas. E eu morava num pequeno povoado. Tinha mais ou menos umas 400 pessoas morando nesse lugar. E era num povoado que tinha um abatedouro público. Quando a gente ia nos dias de quinta para sexta e sexta para sábado, as pessoas da comunidade iam levar seus bichos para abater e vender nas feiras próximas do povoado, ou senão as pessoas vendiam nas suas próprias casas. Era até de costume dos moradores já irem comprar diretamente da pessoa que tinha o seu animal. Era um porco, um bode, um gado, entre outros animais. E além dos moradores, também vinha gente de fora trazer os seus animais, para a gente abater lá no abatedouro. Então, como acontecia? Quando a gente pegava, levava os animais de dia para o abatedouro. Mas lá, como não tinha uma estrutura boa para o abate, assim como existe hoje nos açougues, pois as casas da gente eram feitas de pedra, ou se não de taipa. Pois então, uma parte do abatedouro era feita de pedra e a outra era feita de taipa. Pois bem, as pessoas levavam os animais quando era de tardezinha, ali na boquinha da noite, como a gente costuma falar por aqui. Deixávamos o animal lá e só abatia no outro dia. Eu saía da minha casa mais ou menos umas 3 ou 4 da manhã, para a gente abater os animais que tinham lá, porcos, gados, o que tivesse a gente abatia. Mas num dia começou a acontecer uma coisa muito estranha. Quando a gente deixava os animais lá, no outro dia, quando chegávamos, ficava faltando 1 ou 2 animais. E a única coisa que a gente encontrava era o sangue do pobre animal espalhado pelo chão, e muitas vezes o resto dos animais. Então aquilo começou a incomodar a todos, e também dar medo nas pessoas de lá, porque a gente tinha uma crença muito grande, já que naquela época era muito comum de aparecer coisas estranhas, como visagem, lobisomem, essas coisas. Então, quando já estava na terceira semana de ataques, eu disse assim: quer saber? Eu vou dar um basta nesse animal. A princípio, eu achava que era uma onça, que estava entrando e atacando os animais, e não um lobisomem como muitos estavam pensando. Foi então que eu e mais 3 cabras armamos uma arapuca para pegar esse animal. E o que a gente fez? Colocamos apenas uma cabra no abatedouro. Nesse dia nós não levamos nenhum animal para lá. Levamos apenas uma cabra. Coloquei ela nos fundos de uma cocheira. Já a gente ficou escondido nas outras cocheiras. Só que elas estavam fechadas. E a cocheira em que colocamos a cabra estava aberta. Arrumamos umas correntes e uns cadeados e ficamos apenas esperando. Quando foi assim por volta de umas 3 horas da madrugada, começou aquele grunhido, junto de uns passos vindos de longe, e que eram altos. A gente continuou lá na cocheira, eu com os facões, e os meus amigos estavam na outra cocheira do lado, também armados com facão, e só ficamos no aguardo. Foi quando de repente subiu aquele cheiro de carniça, um cheiro podre, que invadiu lá no abatedouro. Até o ar ficou estranho. Era um odor muito forte e muito podre. Mas continuamos esperando. O meu amigo que estava comigo suava frio, e ele dizia assim: Zé, tu tá escutando e sentindo esse cheiro? Zé, isso não é gente não. Isso não é um bicho normal. É um lobisomem. Mas eu disse para ele: conversa, cabra. Isso não é um lobisomem. Fica quieto e parado. Foi aí que aqueles passos só foram se aproximando.
e cada vez mais iam chegando perto de nós. E então eu comecei a ficar com medo. Foi aí que decidi olhar por uma brecha que tinha ali e vi aquele animal em pé. Não era de quatro patas. Ele estava em pé, um bicho muito cabeludo e bem feio. Ele ainda tinha uma cauda muito grande. Esses cabelos dele eram enormes. Eu nunca tinha visto um bicho assim. Eu fiquei quieto na minha e segurei firme no meu facão, que estava em uma das minhas mãos, e na outra tinha o machado, e aguardei. Aí eu senti os passos dele se aproximando de nós. Aquilo então entrou na cocheira, a mesma que tínhamos deixado aberta. E assim que o bicho entrou lá, e que sentimos que ele pegou a cabra, pois ela deu um grito, foi nessa hora que os meus amigos vieram e fecharam a porta. E eu imediatamente tranquei, colocando um cadeado. Quando o bicho se virou para fugir, não tinha mais jeito. Ele já estava preso. Foi aí que esse bicho começou a urrar dentro dessa cocheira, a mesma cocheira que a gente tinha fechado, sendo que ainda durante o dia tínhamos fechado ela inteira. O teto, dos lados, não tinha como ele fugir. Aquela criatura continuava urrando e tentava sair a todo custo. Nesse momento que ele começou a querer sair, os meus amigos se aperrearam e acharam que ele ia fugir. Mas eu disse: ele não vai fugir. Então peguei o facão e acertei um corte debaixo da costela do bicho. Ele soltou um grito de dor muito forte, e acho que foi bem profundo esse corte, porque o lobisomem se encolheu no fundo da cocheira, e lá ele ficou. Nessa hora eu até pensei que tinha tirado a sua vida. Então saímos para fora, e ele ficou lá dentro, só urrando de dor, e nós ficamos do lado de fora esperando. Quando foi mais ou menos umas 5 para 6 da manhã, assim que o sol começou a raiar, não ouvimos mais o urro daquele bicho. Aí eu disse: ele desfaleceu. Agora é nossa hora. Vamos deixar o sol sair totalmente para poder irmos lá e ver que bicho é aquele. Quando o sol terminou de raiar e ficou tudo claro, a gente entrou de novo lá dentro do abatedouro. Chegamos lá na cocheira e foi impressionante o que vimos lá dentro. Era uma mulher que estava sem roupas. Os cabelos dela eram tão longos que cobria todo o seu corpo. Ela tinha feições de índio e parecia ser descendente de um indígena. Eu olhei assim para ela e vi que seus cabelos tampavam seu rosto e que também cobriam todo o seu corpo. Fiquei muito abismado e me perguntando o tempo todo: cadê o bicho? Então o meu amigo me disse: Zé, o bicho era essa mulher. Eu fiquei assim olhando para ela e perguntei como era o seu nome, mas a mulher ficou calada e não falava nada. Então eu disse assim: se você não me contar o seu nome, vou deixar que eles deem cabo de você. A mulher então se levantou e pude ver que abaixo do seu seio tinha a marca de um corte de facão e que realmente foi muito profundo. Inclusive ainda estava sangrando bastante. Vendo a mulher naquela situação, tirei minha blusa e dei para ela. E só então que a mulher começou a falar: muito obrigada. De hoje em diante eu não viro mais essa coisa que vocês viram. Com o corte que você me deu, a maldição se acabou. Depois de falar isso, a mulher queria ir embora, mas os meus amigos não queriam deixá-la ir. Mas deixei que ela tomasse o seu rumo, pois acreditei nas palavras que ela me disse. E cá entre nós, era uma mulher muito linda, pele morena, alta, muito bonita mesmo, e que demorei para acreditar que era ela aquela criatura feia e muito fedorenta que vi durante a madrugada, um cheiro que jamais esquecerei. Após ela ir embora, nunca mais a vi, e ainda fiquei na dúvida e sem acreditar naquilo que passei. Até eu fiquei incrédulo com o que vi. Imagino quem está ouvindo esse relato, mas foi real.
Aquele bicho era uma mulher. Boa noite, Sam. Aqui estou eu novamente para compartilhar as experiências com um ser tão fantástico, o lobisomem. Inclusive, esse caso ocorreu este ano. Algum tempo atrás eu relatei sobre um lobisomem que perseguiu a minha família, aqui no interior de Pernambuco, e amei ter o meu relato narrado por sua voz. Eu sempre fui fanática pelo paranormal, em especial pelo lobisomem. Aqui onde moro há um cemitério relativamente grande. Sempre gostei de frequentá-lo junto a um amigo, que era como um irmão para mim. Sempre que íamos ao mesmo, ficávamos em um túmulo bem alto. Este que dava visão para todo o cemitério e para a cidade também. O cemitério se encontrava em um morro em relação à cidade. Sendo assim, do cemitério dava para ver toda a região. Pois bem, o relato se passa primeiramente comigo. Moro numa região rural, um sítio bem localizado, porém isolado. O meu amigo João mora próximo deste sítio, mais ou menos 70 metros. Íamos ao cemitério beber refrigerante e prosear um pouco. Minha mãe nunca gostou que eu saísse do sítio e fosse para um cemitério, já que uma garota de 15 anos e um menino de 17 em um cemitério à noite é consideravelmente estranho, mas éramos apenas amigos, nada mais que isso. Bom, em uma sexta-feira do mês de março, notei que os cães do sítio estavam agitados demais, e isso passou a se repetir todas as noites. Rotineiramente eu virava as madrugadas estudando, pois quero ser policial militar, mesmo sendo ainda de menor. E em uma noite em que minha mãe e o meu padrasto saíram para uma vaquejada, notei algo diferente. Ouvi uivos, que inicialmente pensei ser dos cães, mas vi que além dos uivos, os cachorros arranhavam a porta implorando para entrar. Como uma boa estudante de artes ocultas já percebi do que se tratava. Peguei a espingarda de meu padrasto e fiquei ouvindo próximo à porta. Ao ouvir algo correndo em direção ao puleiro das galinhas, corri, abri a porta para os cães entrarem, então fui até a janela, acendi a luz e mirei naquele ser, que naquele momento estava dilacerando uma galinha. Aquilo tinha uma cabeça muito grande, pés para trás e garras enormes. Não esperei muito tempo e disparei 5 tiros naquilo, e acertei todos. Aquele ser urrou e me fitou com os olhos amarelos. Seus olhos eram um portal para o inferno, pareciam labaredas de fogo. Ele ficou 1 minuto me olhando, e enquanto eu carregava a arma devagar, para que ele não visse e se afugentasse, aquilo ameaçou vir para cima de mim, mas novamente disparei 5 tiros. E tenho certeza que nos primeiros tiros eu acertei, mas aqueles últimos pareceram que machucaram mais o ser infernal, que urrou bem alto e fez uma espécie de suspiro de dor, e logo correu para a mata. Observei ele correr em direção à serra, e aquela noite fiquei de tocaia, porém ele não voltou. Temi pela minha mãe e o marido dela, mas eles chegaram bem. Para alguns pode parecer algo assustador, mas sempre tive costume com o sobrenatural. Fui criada no sítio, na roça, e aprendi a atirar com 7 anos. Bom, alguns meses se passaram e continuei com o costume de ir ao cemitério. Não comentei do ocorrido com o João, pois ele morria de medo dessas coisas. No mês de agosto de 2022, o João tinha completado seus 18 anos e comemorou com uma bela festa no sítio, com direito a churrasco, amigos, som alto e muito forró. Eu nunca gostei de barulho, mas em consideração a meu amigo fui. Chegando ao local, falei com todos e me sentei. Peguei um refrigerante e me sentei embaixo de um pé de caju. A festa já estava animada, todos dançando e se divertindo. Até que anoiteceu e decidi ir embora. Dei um abraço no João e fui. No caminho para casa era nítido os barulhos do mato se quebrando. E eu, receiosa,
Fiquei apenas esperando o ataque com um canivete em punho, mas naquela noite aquele ser não me atacou. Assim que cheguei em casa e olhei para trás, lá estava ele, só me observando. Dias se passaram e eu, munida de fé e coragem, fiz uma prova e tirei uma nota muito baixa da média. Então chamei o João para ir ao cemitério. Lá era meu refúgio. Gostava daquele lugar e também respeitava todos que ali descansavam. Sempre tive muito respeito, seja a pessoa viva ou morta. Pulamos o muro do cemitério e subimos no túmulo. Conversamos, rimos, foi ótimo. Até que decidimos ir para casa. E o caminho era longo, 2 quilômetros, e sempre íamos e voltávamos a pé. Mas nunca havia nos ocorrido nada. Porém, naquele dia foi diferente. Já estávamos próximo de casa quando João reclamou de um cheiro forte. Ali contei a ele tudo o que me ocorreu nos últimos meses. O João, assustado, apressou o passo e pudemos ouvir os passos daquele ser em sincronia com os nossos. O desespero foi maior quando aquele bicho saiu de dentro da plantação e pulou atrás de nós. Olhamos para trás e o João logo correu. Pedi para ele esperar, pois se corresse iria ser pior, pois o bicho iria nos alcançar. Ele não me ouviu e mesmo assim correu. Mas em compensação o bicho não queria ele, e sim a mim. Fui dominada pela emoção e corri também. Ouvi os passos pesados daquele bicho, que corriam sobre 2 patas, correndo muito rápido. E quase chegando em casa ele se pôs a correr de 4, e começou a correr ainda mais rápido. Ele já estava me alcançando, quando ouço 2 disparos, e o pai do João gritando o seguinte: "Pega a arma, fulana!" Ele jogou a arma e eu peguei. Disparei algumas vezes no ser que correu em direção da mata. Vários homens se juntaram e foram atrás do bicho, que até o presente momento não foi visto. Isto ocorreu há 2 meses ou menos. Acredito que o ser que perseguiu a minha família está também atrás de mim. O meu tio também relatou uma situação com este ser. E eu me pergunto, será que é uma maldição de família? Eu acredito que sim, pois este ser só apareceu para gerações em ordem cronológica. Primeiro apareceu para minha bisavó, depois para minha avó, depois para o meu tio, e agora apareceu para mim, sendo que isso ocorreu em intervalos de 15 anos. Para finalizar, um detalhe que quase esqueci de relatar. Alguns vizinhos comentam entre eles que ainda escutam uivos, gritos de dores, coisas do tipo. Porém, eles não comentam diretamente comigo, e eu acredito neles, pois creio que o lobisomem ainda esteja por aqui, só me observando de longe.